Olá, vamos para a nossa quarta aula da disciplina Linguagem de Programação 2 e nessa aula continuaremos a ver os conceitos de orientação a objetos. Aqui nós vamos estudar dois conceitos, os modificadores de acesso e encapsulamento. E ao final dessa aula nós realizaremos uma prática, a como implementar esses dois conceitos utilizando a linguagem de programação Java. O modificador de acesso, ele é a palavra que vai definir como um atributo, um método ou uma classe será vista no contexto que ela estiver inserida. Geralmente, a gente utiliza um modificador de acesso para privar os atributos do acesso direto, tornando-os privados e implementamos métodos públicos que acessam e alteram esses atributos. Isso a gente faz para que as pessoas não consiga diretamente modificar um atributo. Os métodos privados, geralmente são usados por outros métodos que são públicos e que podem ser chamados através de um objeto da mesma classe, a fim de não repetir o código em mais de um método. Para utilizar os modificadores de acesso, basta que a gente escreva antes do atributo, método ou classe qual modificador que eu irei utilizar. Para que a gente possa trabalhar com modificadores de acesso, a gente deverá escrever esse modificador antes da classe, ou de um atributo, ou de um método, como você pode observar aí. Nós temos alguns tipos de modificadores de acesso. Vamos ver cada um deles. O primeiro deles é o modificador public, representado pelo sinal de mais. O modificador public ou público, ele vai deixar visível toda a classe ou método ou atributo para que outras classes do seu sistema, subclasses ou pacotes possam acessar este método ou este atributo. Já o modificador protected, protegido, representado pelo sinal de jogo da velha, ele vai deixar visível o atributo para todas as outras classes e subclasses pertencentes ao mesmo pacote. A diferença é que, neste caso, somente as classes do mesmo pacote vão ter acesso a esta classe, aos métodos delas e aos atributos dela. Uma classe de outro pacote, ela não terá acesso a esse membro. Temos também o modificador de acesso private, privado, representado pelo sinal de menos. Este modificador, ele vai deixar visível o atributo ou método apenas para a classe com qual ele pertence. Outras classes, independente se esteja no mesmo pacote ou em outro pacote do sistema, não terá acesso a este membro. E temos também o Packet Private. Esse modificador, ele é padrão quando outro não é definido. Então, quando nós não definimos se o método, se a classe ou se o atributo ele é privado, protegido ou público, ele se torna Packet Private. Isso torna com que ele seja acessível pela própria classe e as classes pertencentes ao mesmo pacote. Ele geralmente é utilizado para os métodos construtores e métodos que podem ser invocados pelas classes e subclasses do pacote, constantes estáticas que são úteis apenas dentro do pacote. Por exemplo, nós temos aqui uma classe public class modificador acesso. Veja bem,
Essa classe ela é pública, porque está ali modificador de acesso public. E dentro dessa classe nós temos três atributos. Private, int inteiro, então temos um atributo do tipo inteiro, que ele é privado, somente esta classe terá acesso a ele. Temos também outro atributo, protected float decimal. Então temos aqui um atributo protegido, que somente esta classe e as subclasses pertencentes a ela terá acesso a este atributo. E por fim, nós temos boolean ativado. Olha só, aqui nós não definimos qual que é o modificador de acesso. Então ele seria packet private, ou seja, todas as classes pertencentes ao mesmo pacote terão acesso a este atributo. Por padrão, a linguagem de programação Java vai permitir acesso aos membros apenas para o pacote onde ele pertence. Aqui nós podemos ver uma tabela ilustrativa demonstrando cada um desses modificadores. Então, o modificador público, ele pode ser acessado em todo o pacote, então pelas suas classes, então pela sua própria classe, pelas classes pertencentes ao seu pacote, pelas subclasses e por todas as classes existentes dentro do programa. Já o protected, ele pode ser acessado pela classe, pelas classes pertencentes dentro do pacote dele e pelas suas subclasses. As classes globais, ou seja, que estão dentro do sistema, mas em outro pacote, não poderão acessar este elemento. Já um elemento sem modificador, ou seja, que ele está padrão, ele pode ser acessado somente pelas classes que estão pertencentes ao mesmo pacote. Já o private, como o próprio nome já diz, é o mais privado, é o mais restrito. Aquele elemento definido como privado, ele somente pode ser acessado pela sua própria classe, pela classe que nós implementamos aquele elemento. E aí que entra a ideia de encapsulamento. No nosso mundo real, um objeto, como eu já falei aqui para vocês em vídeos passados, ele pode interagir com outro sem conhecer o seu funcionamento interno. Então, por exemplo, quando você vai utilizar uma televisão, você sabe o que tem dentro da televisão? Você sabe quais são os mecanismos internos que são ativados ao você ligar essa televisão? Acredito que não, porque para nós, que não somos técnicos em eletrônica, basta a gente saber operações básicas da televisão, como ligar, desligar, mudar de canal, aumentar e diminuir o volume, arrumar a cor da televisão, basta isso. Então eu não preciso saber como que essas operações elas são realizadas por dentro da televisão. O que me interessa é exatamente que a televisão faça o que eu estou pedindo para fazer. E aí que nós temos o conceito de encapsulamento, que vai consistir em a gente conseguir separar os aspectos externos de um objeto, que são acessíveis por outros objetos. Então um objeto ele não precisa saber como que outro objeto está realizando determinada função para que ele solicite que ele faça. E ele também não precisa saber quais são os detalhes internos de aquele objeto, de como que ele foi implementado. Então isso tudo fica oculto para os demais objetos do sistema. Vamos ver mais um exemplo. Uma pessoa que utiliza um forno micro-ondas. Será que ela precisa saber qual que é a estrutura interna deste micro-ondas?
Quais são os mecanismos internos que são ativados quando a gente coloca algo dentro do micro-ondas e liga ele? Para nós, basta a gente saber utilizar o painel de controle dele, que seria a interface do aparelho, para que a gente possa realizar as operações de ligar o micro-ondas, colocar o tempo que eu quero que ele funcione, o tempo de cozimento e assim por diante. Então, como essas operações elas produzem esses resultados de aquecer o meu alimento, isso não interessa para nós. Porque para nós basta a gente saber fazer as funções, solicitar ao micro-ondas que aqueça a nossa comida. A abstração e o encapsulamento, eles são conceitos que vão complementar um ao outro. Enquanto a abstração ela vai ter um enfoque no comportamento observável de um objeto, o encapsulamento ele oculta a implementação que vai originar este comportamento. Geralmente, o encapsulamento ele é conseguido através da ocultação da informação, ou seja, escondendo detalhes que não vão contribuir para as características essenciais daquele objeto. O encapsulamento ele vai servir para separar a interface contratual de uma abstração e a sua implementação. Os usuários eles vão ter apenas o conhecimento das operações que podem ser realizadas, que podem ser solicitadas, e eles não vão saber como que os códigos são implementados. Imagina só uma pessoa que vai utilizar um sistema que você vai desenvolver, ela precisar entender e saber todos os códigos que foram desenvolvidos ali. Muito difícil, né? Possivelmente ela não vai ter esse entendimento para que ela possa utilizar o seu sistema. Então, o encapsulamento é exatamente isso. A gente separar a nossa implementação daquilo que o usuário precisa realmente. Vamos supor que a gente tem um programa que vai trabalhar com informações de seres vivos, como um homem e um cachorro. Lembra lá, tudo pode ser um objeto. Então, tanto o cachorro quanto o homem é um objeto. Eles vão ter características em comum. Eles vão ter o nome, eles vão ter idade, eles vão ter pesos. E eles vão ter características também específicas para cada um deles. Como, por exemplo, um homem ele vai ter o RG, a sua carteira de identidade. Já o cachorro ele vai ter a raça dele. Eles vão ter também operações, métodos comuns uns aos outros. Ambos vão conseguir andar, mas cada um deles vai ter coisas específicas, vão realizar ações específicas. O homem ele vai falar, enquanto o cachorro ele vai latir. E aí a partir disso nós podemos criar o que? A representação desses dois objetos. E aí a gente se transforma o quê? Numa classe, homem e cachorro. Essas duas classes, elas podem encapsular os dados relacionados a cada objeto, de forma com que a gente consiga acessar cada um deles sem gerar conflito. Para saber, por exemplo, a idade de um homem, a gente pode fazer o código homem.idade. Ele vai retornar a idade do homem. E aí, da mesma forma, nós podemos solicitar a idade do cachorro, onde que, ao invés de a gente colocar homem.idade, nós vamos colocar o quê? Cachorro.idade. Ele vai pegar o mesmo atributo, porém nós vamos receber valores distintos. E a mesma coisa pode ser dita para as operações de cada uma dessas classes. Andar para o homem e andar para o cachorro. Dois métodos com o mesmo nome, mas cada um tem o seu próprio domínio. O encapsulamento ele pode ser dividido em dois níveis: nível de classe e nível de membro.
O nível de classe é quando a gente determina o acesso de uma classe inteira, que ela pode ser pública ou packet private. E nós temos em nível de membro, quando aqui nós determinamos o acesso dos atributos e métodos de cada classe. E aí eles podem ser público, privado, protegido ou packet private. Para que um método ele seja encapsulado, nós utilizamos um modificador de acesso que geralmente é o public, além do tipo de retorno dele. E aí que entra dois métodos novos para nós, que é o método get e set. Por definição, o método set ele é utilizado para que a gente possa atribuir a um atributo um valor. E o método get, nós recuperamos este valor. Então aqui como no exemplo, nós temos dois atributos, todos com modificador de acesso private. Então temos lá private string, atributo 1, recebe new string, e private string, atributo 2, recebe new string. E aqui nós criamos dois métodos, public string get atributo, e lá dentro eu tenho return this.atributo, e eu tenho outro método, public string get atributo 2, return this.atributo 2. Então esses dois métodos, o que eles estão fazendo? Lembra lá do get, eles estão retornando um valor para nós. Então, ao chamar esses dois métodos, nós vamos receber um valor do tipo string atribuído para estes dois atributos que criamos. Vamos ver na prática como implementar classes utilizando modificadores de acesso. Para este caso aqui, nós vamos pegar o projeto que criamos na aula anterior e vamos criar uma classe cliente. E dentro dessa classe cliente, nós vamos criar 4 atributos: nome, RG, data de nascimento e nacionalidade. E depois que nós criarmos estes atributos, nós vamos criar os métodos get e set para cada um destes atributos. Então aqui com o NetBeans aberto, nós iremos criar a nossa classe. Para isso, vamos no pacote com o botão direito, novo Java Class. Nossa classe se chamará cliente. E nós vamos implementar os atributos da classe cliente. Lembrando que nós vamos começar a utilizar os modificadores de acesso. Então aqui nós temos o menos representando private. Private, coloca o tipo do atributo e o nome dele. E eu vou fazer isso sucessivamente para todos os atributos. Após eu criar os nossos atributos, nós vamos criar o que? Os nossos métodos get e set. E aí a gente vai estar utilizando o conceito de encapsulamento. Para isso, olha só que legal. Dentro do NetBeans, aqui na nossa classe, nós vamos clicar com o botão direito do mouse e nós vamos em inserir código, insert code. E aqui nós vamos ter os métodos get e setter. Basta eu selecioná-los e eu vou selecionar todos os meus atributos e mandar gerar. Olha só o que ele faz, ele cria para nós todos os métodos get e set. Lembrando que o método get ele vai pegar o valor daquele meu atributo. E o set eu vou adicionar, eu vou atribuir um valor àquele atributo. Vamos testar? Vamos lá. Então, na nossa classe principal, eu vou apagar aqui, só para que a gente possa entender melhor, e eu vou criar um objeto do tipo cliente. Para isso, o que nós fazemos? Colocamos o nome da nossa classe e definimos um nome para aquele objeto. Vou colocar cliente 1. Olha só, todos os atributos eles estão private. Então, caso eu tente acessá-los diretamente,
eu não conseguirei fazer. Olha só, não consigo. Eu só consigo trabalhar com aquela classe, com aqueles atributos, através dos métodos get e set. Então eu quero atribuir um nome para este cliente. Então, ó, cliente1.set nome. E aqui eu colocarei o nome do cliente. E eu posso fazer isso com os outros atributos também. E caso eu queira recuperar estes valores, eu vou utilizar o método get. Então eu quero imprimir, por exemplo, o nome deste cliente. Eu vou utilizar, olha lá, o meu objeto cliente1.getNome. Estou pegando o nome do cliente. E aí eu vou imprimir aqui também a data de nascimento desse cliente. Vamos rodar para a gente ver. Botão direito, Run File, rodar arquivo, olha lá, cliente Carlos Eduardo, data de nascimento 8/8/1980. Então aqui a gente aprendeu os modificadores de acesso público, protegido e privado, e nós também aprendemos a utilizar o encapsulamento. Agora que você já aprendeu a implementar os modificadores de acesso e implementar os métodos get e set, você deverá criar uma classe chamada produto que vai representar um produto do mundo real. Essa classe ela vai ter que ter os seguintes atributos: nome, preço de custo, preço de venda, margem de lucro. E também nós vamos ter que implementar os métodos get e set desta classe. E para cada um dos métodos, você vai modificar algumas questões para mim. Lá no método setPreçoVenda, você vai ter que colocar dentro dele um código que não vai permitir que o preço de venda seja inferior ao preço de compra, caso a pessoa solicite. Também na classe produto, você vai criar para nós um método chamado calcular margem de lucro, que ele vai servir para que você calcule qual é a margem de lucro daquele produto. No método getMargem lucro porcentagem, você deverá retornar a margem de lucro como percentual. E para finalizar, no método main da classe principal, a classe de teste, você vai ter que criar um objeto do tipo produto, vai pedir para o usuário informar os preços de custa e de venda e vai exibir a margem de lucro em moeda e percentual. Para você solicitar que o usuário entre com o valor, lembre-se da disciplina de linguagem de programação 1 que você utilizava a classe Scanner. Aqui tem um exemplo de como a gente fazer isso. Eu quero que a pessoa digite duas variáveis, uma double e a outra inteira. Então aqui eu chamo o objeto Scanner para que eu possa ler o que o usuário vai digitar no teclado. Eu solicito através de uma mensagem que ele digite um valor e para a variável valor de custo eu uso lá ler.nest double. E eu faço isso também para o número inteiro. Então, como eu estou lendo o número inteiro aqui, em vez de utilizar double, eu utilizo nest int. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima aula.